Olá, turma do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa apostila 10 na página 138, isso mesmo, principais problemas ambientais das cidades. Vamos colocar a data de hoje, hoje é dia 6/11 de 2020. Vamos lá? Então, os principais problemas ambientais da cidade, das cidades. O espaço geográfico, como nós já estudamos, ele é formado tanto pelos elementos naturais quanto pelos elementos que foram construídos pelo homem. Então, o espaço geográfico nós temos a paisagem natural e a paisagem modificada. E nós vamos modificando esse espaço geográfico de acordo com as nossas necessidades, visando sempre o conforto, o luxo, às vezes o acúmulo de riqueza, os lucros, e sem contar ainda que os recursos naturais que o ser humano ele vai retirando da natureza, eles são importantíssimos para a nossa sobrevivência, como a água, o solo, a vegetação, a fauna. Porém, os seres humanos, com essa modificação do espaço geográfico, acaba interferindo no meio ambiente e ocasionando sérios problemas ambientais. Isso mesmo. Olha só, na página 138, nós temos aqui duas imagens. Uma é um vulcão em atividade e o outro é o esgoto sem tratamento. Então, olha só, se nós analisarmos qual delas apresenta um problema ambiental, vamos pensar? É o vulcão em atividade ou o esgoto sem tratamento? Olha só, as duas imagens são fenômenos que causam impactos ambientais. Porém, a segunda imagem, que é o esgoto sem tratamento, ocasiona sérios problemas. E esse esgoto sem tratamento é um problema ocasionado pelo ser humano. Já a primeira imagem, o vulcão em erupção, tem causas naturais e faz parte de toda a dinâmica do planeta Terra. Então, a segunda imagem, a gente pode dizer que é um problema ambiental. Por quê? Porque esse problema ambiental aqui, o esgoto sem tratamento, ele foi provocado pelo ser humano. E é um fator que prejudica muito o funcionamento de todo o meio ambiente. Quando eu digo de todo o meio ambiente, são de todos os seres vivos que dependem do meio ambiente para a sobrevivência. As atividades provocadas pelo ser humano que causam interferência no espaço geográfico geram um grande impacto ambiental. E este impacto ambiental, ele traz prejuízos seríssimos ao meio ambiente, ok? Bom, na página 139, nós temos aqui exemplos de alguns problemas ambientais urbanos. Olha só, a poluição do ar. O que seria essa poluição do ar? A poluição do ar é a emissão de gases na atmosfera sem tratamento. E esses gases, eles acabam provocando sérias consequências, como problemas respiratórios, ou seja, prejudica a saúde humana, ocasionando alergias, infecções, e em alguns casos até problemas mais graves, como câncer. Além disso, o impacto ambiental pela poluição do ar é muito grave e ocasiona muitas alterações climáticas, como, por exemplo, o aumento da temperatura. Então, quanto maior é a emissão de gases na atmosfera, maior serão os prejuízos, maior será a temperatura do planeta Terra. Então, é necessário que essa emissão de gases, como o gás carbônico em excesso, possa ser controlado. E quem são os principais responsáveis, por essa emissão de gás carbônico? São os automóveis, as indústrias que utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia. Por isso que é tão importante os carros, os ônibus, por exemplo, terem a manutenção nos seus carros,
porque aquela fumaça que é emitida, ela tem ali uma grande quantidade de gás carbônico e que polui o meio ambiente, assim como as indústrias, não só o meio ambiente, mas também prejudica a nossa saúde. Assim como as indústrias também precisam ter as chaminés, né, os filtros nelas, para poder estar retendo a maior parte desses gases poluentes. Um outro fator, um outro problema aí ambiental é a poluição da água. O que causa essa poluição da água? Ela é provocada principalmente pelo despejo do lixo, de resíduos químicos, de esgoto de indústrias, de casas. E muitas vezes esse esgoto ele não tem tratamento algum. E isso acaba poluindo rios, lagos, oceanos. Quais são as consequências da poluição da água? A gente tem doenças como hepatite, febre tifoide, diarreia. E outra coisa também importante, as plantas, né, a flora e os animais, a fauna, dependem do acesso a essa água limpa. Ok? Então é muito importante que não ocorra essa poluição da água. Por quê? Porque todos nós dependemos, né? Todos os seres vivos dependem dessa água limpa, ou seja, a gente precisa que essa água ela chegue na estação de tratamento, as águas dos rios, né? Que é a água doce que a gente consome, ela seja tratada e assim como o seu esgoto também seja tratado, ok? Um outro exemplo de poluição ambiental dos centros urbanos é a poluição sonora. A poluição sonora ela é provocada pelo excesso de buzinas, de sirenes, de barulhos de máquinas, volumes, tá certo? Ou seja, tudo que provoca um barulho e que dá aquela perturbação na nossa mente faz parte da poluição sonora. E o que a poluição sonora ela vai ocasionar? Ela vai ocasionar irritação, a gente fica irritado, igual quando a gente está naquele trânsito, começa aquela buzinação, aquilo vai causando um estresse, irritação, transtornos psíquicos, desorientação e até mesmo surdez. Barulho em excesso deixa a gente surdo. Um outro exemplo também de poluição das cidades é a poluição visual, isso mesmo. A poluição visual é o excesso de informação, é o excesso de publicidade, de cartazes, de placas, de anúncios, né, luminosos. Isso ocasiona uma grande poluição visual. A gente não sabe para onde a gente olha, o que a gente interpreta, o que a gente entende, porque é muita informação. Quais são as consequências dessa poluição visual? Como eu disse para vocês, a gente fica totalmente sem concentração, porque nós não sabemos para onde a gente vai olhar, o que a gente vai dar atenção. Esse excesso de informação também prejudica o trânsito, porque o próprio pedestre não sabe para onde olha, o motorista a mesma coisa, as aves e muitos animais também se sentem perturbados com aquele excesso de luz artificial. Então, assim, são muitos prejuízos. As enchentes, que são provocadas, né, principalmente por fatores como canalização dos rios, excessos de área sem escoamento e sem infiltração, por causa do asfalto, o despejo, né, inadequado de lixo nas ruas que vai enchendo os bueiros, quando vem a chuva entope tudo e a água não tem passagem, enfim, a enchente é um grande problema ambiental que os centros urbanos enfrentam. E quais são as consequências? A gente tem muitos prejuízos materiais, como danos aos veículos, às residências, prédios públicos, a vida das pessoas fica em risco, afeta o trânsito, essa água pode estar contaminada, essa água vai contaminar os alimentos. Então, esses problemas ambientais, eles são sérios e precisam ser cuidados com muita atenção. Eu quero que vocês escrevam importante na página 139 e na página 140, ok? Vocês estarão realizando as atividades da página 141 e 142 por enquanto. Então, por enquanto, é a 141 e a 142.
Agora vamos para a página 143. Nós vimos anteriormente os principais problemas ambientais dos centros urbanos, ou seja, das cidades. Agora nós vamos ver os problemas ambientais do campo, é isso mesmo. O campo também passa por sérios problemas ambientais. E esses problemas ambientais do campo também são provocados pela interferência humana, pela exploração humana desses recursos naturais, ou seja, com o desejo de enriquecer, de desenvolver economicamente cada vez mais, com atividades como da agropecuária, que é a agricultura e a pecuária. O ser humano vai cada vez mais transformando o espaço geográfico em que ele vive. E essa transformação acaba ocasionando grandes problemas ambientais no meio rural. Entre esses problemas, nós temos a degradação do solo. Olha a imagem aí da degradação do solo. Quais são as causas dessa degradação do solo? A degradação do solo, como vocês podem estar visualizando nessa imagem, o solo está totalmente seco, cheio de rachaduras. A gente tem a retirada, da cobertura vegetal original, ou seja, o uso excessivo do solo para a produção agrícola ocasiona essa degradação do solo, que é a retirada dessa cobertura vegetal, essa retirada original da cobertura vegetal, que nada mais é do que o desmatamento. E com isso o solo ele vai ficando cada vez mais impróprio para o cultivo. Um outro exemplo de poluição do campo é a poluição das águas. Assim como na cidade, o campo também passa pela poluição das águas, principalmente pelo uso de agrotóxico nas plantações. Por quê? O uso do agrotóxico nas plantações ocasiona a contaminação das águas subterrâneas, dos rios, e o uso excessivo, desse agrotóxico sem controle ocasiona o quê? Uma poluição de forma geral. Sem contar que a própria pessoa que está aplicando essa substância, ela precisa usar a roupa adequada para que ela não seja contaminada. Um outro exemplo na página 144 de desmatamento, um outro exemplo de poluição do campo é o desmatamento. Só um minutinho, gente. Desculpa. Um outro exemplo, de poluição ambiental do campo é o desmatamento. O desmatamento é um dos maiores problemas ambientais do campo, que é gerado pela retirada da cobertura vegetal para fazer áreas de pastagens e de plantação, ou seja, para desenvolver a agricultura e a pecuária. Quais são as consequências? A gente tem a degradação do solo, o solo vai ficando cada vez mais impróprio para o cultivo. A gente tem aí o desmatamento, que vai estar provocando também a extinção de várias espécies de vegetais e de animais. Sem contar ainda que o desmatamento também provoca problemas climáticos, vai estar interferindo no regime de chuvas. Então, olha os danos aí ambientais que a gente tem com o desmatamento. E um outro exemplo de poluição do campo é a poluição do ar. A poluição do ar, ela é provocada pela queima da vegetação. Essas queimadas que a gente vê, elas também ocorrem no campo. Por quê? Porque eles começam, em vez de pegar uma máquina, arar o solo, ou contratar alguém para capinar, prefere o quê? Queimar tudo, só que ao queimar a gente tem uma grande emissão de gases poluentes e vai prejudicar muito o solo, até que vai chegar um ponto que o solo vai se desgastando cada vez mais e perdendo as suas camadas férteis, se tornando cada vez mais improdutivo. Então as queimadas geram muitos problemas, não só ambientais, mas também para a saúde humana. A gente passou aí por um longo período de seca em que as queimadas estavam constantes e, gente, vocês podem aí dizer
que estava assim um absurdo, a gente não estava conseguindo respirar direito com o excesso de queimadas, o excesso de fuligem no chão, no quintal, enfim. Os problemas são enormes diante, né, de atitudes como essa. A emissão de gases é enorme, tá? Bom, agora vocês também irão fazer as atividades das páginas 146, 147, tá bom? No finalzinho eu vou estar passando quais serão as páginas, vou dar uma recapitulação das páginas do dever de casa. Na página agora 150 vem assim: soluções ambientais, o caminho da sustentabilidade. O ano passado, no 4º ano, a gente estudou muito sobre sustentabilidade e nós vimos que a atitude sustentável é quando você preserva o meio ambiente para as gerações futuras. Isso mesmo, é quando a gente preserva, quando a gente cuida dos recursos naturais para que as gerações futuras tenham acesso. Então, o fato da gente levar ao supermercado as sacolas retornáveis é porque a gente está diminuindo a quantidade de plástico no meio ambiente, deixando este meio ambiente menos poluído para as gerações futuras. Hoje eu vi um vídeo na internet muito legal, se eu não me engano é na França ou na Alemanha. As garrafinhas de água, elas vêm com um símbolo. E existem várias máquinas que você pode ir juntando essas garrafinhas e você vai trocando essas garrafinhas por um ticket. E esse ticket, você ganha o valor em relação a cada garrafinha e depois você troca esse valor. Então é uma maneira de diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente. Então tem atitudes que a gente pode fazer, atitudes sustentáveis que podem modificar esse cenário que a gente vive. E nós podemos ter um planeta no futuro que não está muito longe, muito melhor, né? Nós podemos deixar um futuro, né, para outras pessoas muito melhor do que a gente pode ainda, né, viver diante de tudo isso que a gente vê dessa poluição, enfim. Aqui na página 150 vem falando até de alguns pontos que a gente viu lá na apostila 9, que é em relação, gente, à utilização de energia solar, a utilização da energia eólica, e essas energias alternativas são exemplos de sustentabilidade. Quando eu escovo os dentes com a torneira fechada, é um exemplo de uma atitude sustentável. A gente estudou sobre isso o ano passado. Então, quando a gente opta por uma energia alternativa, como energia solar, energia eólica, por exemplo, a gente está sim poluindo menos, a gente está sim gerando menos resíduo. Então, nós podemos ter atitudes sustentáveis. O que é sustentabilidade? O que é uma atitude sustentável? É a gente preservar, cuidar do meio ambiente para as gerações futuras. É a gente garantir que as gerações futuras tenham acesso a todos esses recursos naturais de qualidade, claro, que nós estamos tendo acesso. Então é por isso que a gente tem que começar, é para já, é para agora que as nossas atitudes precisam ser modificadas. Então vamos aí fazer a nossa parte. Aqui perto da minha casa, outro dia, uma pessoa foi botar fogo. Então, meu marido chegou perto dessa pessoa, o meu sogro conversou, mostrou que isso não pode, que queimada é crime, que ele não mora aqui, depois é a gente que sofre com esse cheiro, enfim. É isso que a gente tem que fazer. Atitudes que possam levar as pessoas a pensarem, a ter consciência que existem outros meios. Aí depois ele trouxe uma pessoa aqui que capinou o terreno. Então, a gente precisa ter algumas atitudes que possa conscientizar o outro que nós dependemos desse meio ambiente, mas que ele também depende. Ok, galera? Então, olha só, para casa e fico aguardando as devolutivas. Para casa, as páginas 141 e 142. 141 e 142 da apostila 10. E ainda da apostila 10, página 146, que é a explicação do número 1, e 147.
Então, vou recapitular. Para casa, apostila 10, páginas 141, 142, 146 e 147. Aí vocês irão me perguntar, tia, e as outras atividades? Ficam para a próxima semana, tá bom? Porque senão fica muita atividade para um dia só. Combinado? Aguardo as devolutivas de vocês, ok? Então, para casa, apostila 10 páginas, 141, 142, 146, o número 1 e 147. Um beijo e até semana que vem ao vivo, hein? Bom final de semana, galera! Tchau, tchau!